eu venho de uma formação que não é da área de fotografia. Eu sou bacharel em ciências sociais e depois acabei estudando marketing e gestão de marcas globais, né? Mas eu acabei afunilando tudo isso na fotografia, porque eu acho que a fotografia é uma soma de tudo isso, né? A fotografia, na realidade, é uma compreensão que a gente tem do mundo. E a gente vai estar mais habilitado para compreender esse mundo a partir das nossas próprias experiências, né? Quanto mais experiências a gente tiver, quanto mais pessoas diferentes a gente tiver, ou diálogos que ajudem a gente a pensar, ou conhecimentos, enfim, de cenários diferentes, modos de vida diferentes. Então, apesar de eu ser jovem na fotografia, né, eu sinto que eu tenho uma bagagem que pode enriquecer as minhas imagens, né? É uma bagagem que, na realidade, se percebe de uma forma muito sutil, mas ela é perceptível. E então eu acho que, na verdade, a gente como fotógrafo, a gente tem que estar querendo sempre se superar. Não só na fotografia, né? Em tudo. Mas essa é um pouco, assim, a minha história, né? Agora, especificamente em fotografia, eu comecei na Pan-Americana, depois fiz workshops com pessoas que eu gosto demais. Um dos que eu admiro muito é o Oliviero Toscani, foi sensacional, uma experiência maravilhosa que a gente teve na Itália. Uma experiência em que ele é um fotógrafo, vamos dizer, controverso, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. No meu caso, eu não amo perdidamente, mas eu quase amo. Mas é o seguinte, ele propôs um workshop numa comunidade Zingari, que é a comunidade dos ciganos, né? Que são muito, vamos dizer, marginalizados, né? Pela sociedade. Mas eu estou só comentando isso para dizer o seguinte, que não importa para onde, o que você estuda. Importa que você estude. Importa que você pesquise novos fotógrafos e conheça novas fontes, né, de energia para a gente enfim, se lapidar como fotógrafo. Então, além desses workshops que eu fiz, um foi com o Oliviero Toscani, outro foi com, olha que diferente, o outro foi com um canadense, ele chama David Duchemin, é um homem muito inteligente também. Mas, enfim, isso só para dizer que a minha formação é um pouco eclética, na realidade, é um mix de tudo isso, né? Agora, o bom de fotografia, né, e o bom de poder ser fotógrafo, é que a gente pode sempre criar novos horizontes para nós mesmos, né? Então, eu acho que, apesar de eu estar engatinhando, né, perto do Gabriel, porque o Gabriel já tem 20 anos de fotografia, eu acho que é isso, cada um tem o seu caminho e acho que tudo isso é muito válido, né? E hoje a gente está aqui para falar de um tema que eu gosto demais, que é a intimidade da fotografia, né? Gabriel, posso continuando? Você me interrompe? Deixa eu só aproveitar, então, antes de você continuar. Apresenta o nosso evento aqui. Que hoje pode ser diferente, né? As pessoas podem interagir mais, podem fazer... vocês podem perguntar para a Graziella. Aproveite que a Graziella está aí disponível, perguntem, né? Se vocês têm curiosidade, qualquer coisa, perguntem, aproveite, né? Ou vocês podem deixar no feed também. E não sei se vocês viram, mas a pergunta mais original, né? Vocês podem deixar no feed. Quem não quiser fazer aqui ao vivo, eu e a Graziella vamos analisar e vai ganhar uma mentoria com a Graziella. Tá bom? Isso. Olha que legal. Legal, eu adorei essa ideia. É ótimo, com certeza. Né? Então é isso, pode continuar, Graziella, fique bem à vontade. Bom, me interrompe sempre, hein? Senão, Tá bom. senão eu não paro de falar nunca. Mas, então, só para reforçar isso que o Gabriel falou, eu achei que essa foi uma coisa um pouquinho diferente que a gente pensou, né? De, em vez dessa nossa live ser eu,
simplesmente conversando com o Gabriel e vice-versa, e vocês de alguma forma participando mais um pouquinho à distância, a ideia seria trazer vocês para mais perto, né? E vocês poderem participar da conversa e interromper a qualquer momento que queiram, porque a gente melhora como profissional e como pessoa, né? A partir do ponto de vista de outras pessoas. Então, eu adoraria que alguém tivesse uma opinião completamente diferente da minha, ou que me mostrasse alguma coisa que eu não estou vendo, né? Ou que concordasse comigo, não importa. O bacana, eu acho que a gente poder realmente trocar essas experiências aqui, nesse mundo virtual, né? Bom, então, deixado esse super recado, vamos lá. Então é o seguinte, o tema da nossa live hoje é a intimidade da fotografia, né? E eu adoro esse tema porque, na realidade, vai um pouquinho na contramão do que é considerado hoje a fotografia atual, né? A fotografia atual hoje é considerada a fotografia rápida, com aqueles cenários rasgados ou com pouquíssima intenção de foto, né? Na realidade, é o momento, é isso, é um blur aqui, é uma coisa desfocada ali, e isso acaba sendo a fotografia comercial e que vende, né? Nenhum tipo de crítica a isso, mas esse não é o tipo de fotografia que eu gosto de fazer, né? Eu até admiro esse trabalho mais rápido, né? Que muitos fotógrafos fazem, mas aquela que eu gosto de produzir, aquela que eu gosto de fazer, é uma fotografia mais pensada. É uma fotografia que eu posso até chamar de íntima. Mas, quando a gente fala intimidade de uma imagem, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela ideia de ser um ambiente romântico ou uma alegria universal, como um nascimento de uma criança, ou como uma cena íntima de casamento. Mas quando eu uso a palavra intimidade da fotografia, não necessariamente quer dizer um ambiente íntimo, um ambiente de aconchego. Não é exatamente isso. A intimidade da fotografia, sob o meu ponto de vista, é a humanidade daquela imagem, né? E na realidade, a gente acaba ficando íntimo das coisas quando a gente conhece um pouquinho mais as coisas. Então, fazendo a transposição para o mundo da fotografia, né? Seria como se a gente, durante a nossa sessão fotográfica, ou durante o nosso trabalho fotográfico, independente do objeto, tá? Que a gente pudesse se colocar no lugar daquelas pessoas ou daquela cena que está sendo fotografada, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo, tá? Para ficar uma coisa menos abstrata, assim, eu fiz uma fotografia há um tempo atrás, uma fotografia num campo meio árido, nos Estados Unidos, de uma cidadezinha do interior, uma cidadezinha que chama Santa Fé. E nos Estados Unidos todo mundo ama picape, né? Então a fotografia tem uma picape, isso significa que já dá a ideia de onde eu tô, né? Nesse planeta. Não seria em Veneza, Veneza não tem carros. Então, assim, sempre é legal a gente colocar uns pontos para dar referência para o interlocutor. Então, na realidade, é o seguinte: uma picape é 7 horas da noite, mais ou menos, os faróis acesos, os dois faróis acesos, e ao céu, um céu lindo demais, uma lua redonda, cheia, branca, maravilhosa. Fiz esse clique. Então, esse clique, à primeira vista, pode imaginar, ela tirou a foto da lua. Mas não. Ali, a intimidade da imagem, do meu ponto de vista, porque eu sempre crio uma história, uma narrativa, uma coisa desse tipo. A intimidade ali, na minha imaginação, era que dentro daquela picape, com os faróis acesos, tinha um casal apaixonado. E eles pararam ali naquele momento exatamente para admirar a lua e para se amarem. Então, eu me coloquei naquela situação, antes de clicar, eu criei essa narrativa para mim, imaginei essa cena, quis estar dentro daquele carro e fiz o clique. Então, a ideia é o seguinte, é você ter uma certa
vamos dizer, referência, né, ou uma certa habilidade, para trazer o teu interlocutor a entrar na tua história. Aquela imagem se, de alguma transmitir a intimidade, né? Mas, de alguma forma, deixar você próximo da imagem, querendo estar naquela cena, né? Então, a intimidade de uma imagem pode ser compreendida sob dois pontos de vista. A intimidade que você tem em relação ao objeto que você está fotografando, ou a intimidade da cena que você quer levar o seu interlocutor para compartilhar aquele momento, né? Então, a gente acaba abrindo um leque de possibilidades, né, dentro da fotografia, e a gente acaba tendo essa possibilidade de inventar histórias. E essas histórias acabam, de alguma forma, aproximando, né, as pessoas que estão vendo a sua foto com aquela cena, né? Então, eu acho que essa coisa da fotografia rápida, ela perde toda essa história, né? Uma fotografia que você faz por acaso, ela pode ser espetacular também, como a gente falou isso na outra live. Mas ela não tem todo vamos dizer assim, essa bagagem, esse papo meio filosófico, na verdade, né? Sim, com certeza. E na verdade é o seguinte, às vezes imagens que eu considero íntimas, né, sob esse ponto de vista que a gente está desenvolvendo aqui, podem ser imagens que também são imagens de situações difíceis para os homens, por exemplo, as guerras. Tem um fotógrafo que eu admiro muito, um fotógrafo italiano, ele chama Franco Paggetti, com 2 T's. E ele foi fotógrafo das guerras do Afeganistão, do Kosovo, do Timor-Leste, Síria, enfim, ele teve em todas as guerras. Mas as fotos dele, mesmo para os jornais, né, eram fotos que não eram só do bombardeio daquele momento ou de corpos dilacerados, não. Eram fotos que traziam a gente a se sentir dentro daquela guerra, mas do ponto de vista humano, independente de quem estava guerreando com quem. Então, assim, é uma qualidade fotográfica, é uma qualidade do fotógrafo conseguir, mesmo em situações inóspitas e aterrorizantes como a guerra, trazer uma imagem em que você afaga o seu coração. Então, numa dessas imagens do Franco Paggetti, ele fotografou na Síria as mulheres que estavam escondidas num bunker. Não era bunker, enfim, mas escondidas numa área embaixo da terra, uma coisa completamente primitiva. E dentro desse, vou chamar de bunker, tá? E dentro desse bunker, as mulheres estavam arrumadas, coloridas, cada uma com uma cor. E aquela era o que elas consideravam de resistência à guerra. Como se a beleza pudesse salvar aquele momento trágico, que elas sabiam que iam morrer dentro de poucos minutos, né? Então, assim, esse tipo de imagens são imagens que tocam o coração da gente, mas eu não estou dizendo que o fotógrafo tem que ser piegas, não é isso. Quando você traz uma imagem forte dessa, ela é contundente, ela faz você pensar o que é ser humano, o que é ser gente, né? Então, são coisas que eu valorizo demais, essas imagens que eu considero essas imagens com uma certa força especial, uma compaixão, mas não no sentido religioso do termo, né? E o mais incrível de tudo isso é que esse fotógrafo durante anos trabalhou fazendo correspondência de guerras e tal, e há uns 2 anos atrás ele foi convidado pela Dolce Gabbana para fazer a campanha de fashion, mega lançamento da Dolce Gabbana, e convidaram ele. Não. Então, olha que bárbaro. A versatilidade do fotógrafo. Eu admiro demais isso.
E eu, pessoalmente, eu não gostaria de ser vista como, ela é fotógrafa de pessoas, ou fotógrafa de paisagem, ou fotógrafa de estilo não, estilo jamais, mas enfim. Ela faz mais. Ela faz mais esse tipo de foto ou aquele tipo. Eu acho que nós, fotógrafos todos, acho que deveríamos ter essa força e essa coragem de aceitar trabalhos diferentes, né? Que não necessariamente vão dentro daquele nicho específico onde a gente tem o maior domínio. Porque eu acho que assim a gente vai ser o melhor fotógrafo sempre, né? Se arriscando um pouquinho mais, saindo um pouquinho mais dessa zona de conforto. E então, assim, esse é um exemplo icônico para mim, né? Um fotógrafo de guerra, durante muitos anos, ele acabar fazendo uma ou duas ou três campanhas de moda fashion high-end do mundo mais maravilhoso de moda que tem, que é na Itália, né? Agora, independente disso, a gente pode achar outros exemplos, né, sobre o que eu considero a intimidade de uma imagem. Um exemplo muito recente, eu acho que todo mundo vai lembrar, lembra de um garotinho encontrado na praia de Bodrum, na Turquia. Ele morto, de bruço, com o rosto na água e aquele corpo indo um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Essa é uma cena que representa essa tragédia da migração entre os povos, né? Esse era um naufrágio, esse barco saiu da Turquia e ia para a Grécia e foi naufragado poucos minutos depois de ter saído. Então, aquela imagem, ela para mim, ela é muito poderosa e muito mais poderosa do que uma imagem de milhares e milhares de pessoas tentando entrar em alguma fronteira. É a imagem de um único garotinho que mobilizou o mundo inteiro exatamente porque acho que todo mundo se colocou no lugar daquela mãe que perdeu o filho, ou daquele pai que perdeu aquela criança, ou do sofrimento daquela criança para chegar naquela condição, né? Então, acho que quando a gente fala em intimidade da imagem, é um leque muito grande, é um espectro de possibilidades de trazer qualquer situação mais próxima, né, de quem está vendo a nossa imagem. Em qualquer meio, pode ser no meio digital, impresso, jornal, revista, não importa, né? E eu acho que é um pouco isso. O que Que você acha? ótimo. O que você acha disso? Eu acho que está tudo certo. Olha só, Graziela, então deixa eu te perguntar. O que Diga. você diria para alguém ou para os fotógrafos que estão começando ou que já têm trilhado um caminho na fotografia sobre ele desenvolver um projeto autoral? Qual que é a importância e qual que é o meio, digamos? Eu entendo a fotografia como uma jornada, que é tudo que você falou na primeira live, que você está falando agora. Mas o Uhum. que você poderia deixar assim para dar esse, sabe, esse insight para a galera buscar, além de só de sair para fazer umas fotos, mas com um objetivo? O que você Uhum. poderia dizer para essa galera aí? Bom, eu acho isso sensacional. Acho que todos os fotógrafos, não importa se eles são iniciantes ou se são já veteranos, não importa. Eu acho que é sempre muito produtivo, muito empolgante você criar um projeto autoral. Por que isso? Primeiro, porque a gente vai se transformando no transcorrer da nossa vida. E talvez quando você imaginou fazer um projeto autoral no início da sua carreira, com certeza não vai ser o mesmo que você vai fazer agora ou aqui para frente. Eu acho que um projeto autoral é um diálogo com você mesmo. É onde você esmera as suas qualidades, é onde você lapida a sua forma de criar imagens, é onde você consegue se entregar de uma forma mais plena,
Porque já que é um projeto autoral, você não tem que se reportar a quem te contratou, você não tem que justificar as suas imagens, e você tem a liberdade absolutamente total de fazer exatamente tudo que você quer, da forma como você quer. Isso é um brinde, é uma coisa sensacional. Todos nós devíamos fazer, mas nunca uma vez na vida só. Várias, inúmeras. Então, assim, é uma forma da gente se entregar para a fotografia sem restrições. Como se fosse um amor louco, que você aceita qualquer coisa, entende? Então, quando você faz um projeto autoral, tem essa vibração, tem essa energia, né? Eu, na verdade, estou a cada momento fazendo um projeto autoral. Aliás, não sei, vamos ver se dá certo. Eu até estou trabalhando nisso já há algum tempinho. Eu vou fazer um projeto autoral que é ligado à dança. Porque desde que eu nasci, eu fui bailarina, minha mãe foi bailarina, enfim. Então eu tenho essa coisa dentro de mim, né? Da dança, do movimento, da transformação, da forma da gente transcender o óbvio, né? E eu acho que o movimento, né? Plasticamente é um espetáculo, né? Eu vou fazer esse trabalho com bailarinos profissionais. Então, assim, por que eu escolhi esse tema? É um tema que estava escondido, assim, sabe? Atrás, assim, da minha mente, atrás do coração. E que eu resolvi reviver tudo isso, né? Então, assim, cada fotógrafo, cada pessoa tem uma experiência de vida que a gente, às vezes, deixou passar um pouquinho desapercebido. Esse é um tema interessante para trabalhar num projeto autoral, né? E ele pode ser um projeto pequeno, pode ser um projeto grande, ou pode ser alguma coisa que você não sabe muito bem. Mas o que eu diria é: faz, começa, sabe? Senta um pouquinho, escreve algumas linhas. Como você vai fazer? Com quem você vai falar? Quem você vai convidar? E aos pouquinhos você vai vendo que esse projeto toma forma. E olha que máximo, além do processo ser delícia, né? Um processo reconfortante, um processo vibrante, no final de tudo isso, a gente vai ter belíssimas imagens. E quem sabe, talvez, que Deus tenha, talvez a gente consiga uma super exposição bacanérrima para esse projeto autoral. Então, assim, não que eu digo que a gente deva começar um projeto autoral visando uma exposição. Não. Projeto autoral é uma conversa com você mesma. É uma conversa com a sua parte íntima, que na verdade só você conhece, né? Então, foi legal você ter feito essa pergunta, porque é uma forma de tratar a fotografia com muita intimidade, né? Com muita delicadeza, porque na verdade você está entrando nas tuas coisas, né? Então você tem que, a gente sabe onde pode pisar, a gente vai devagarzinho. E depois, quando você cria confiança, você é capaz de fazer imagens belíssimas, independente do tema do projeto, né? E também, e se não ficou bom, você achou que ficou um horror? Ok, você vê lá. Faz de novo, faz de novo. Faz outro, ou escolhe um outro tema, ou, enfim, não sei. É tipo, o gostoso, eu acho, em tudo que a gente faz, né? É a gente ter a liberdade de fazer e a coragem de começar. Então, às vezes, muitas pessoas têm um certo receio de fazer projeto autoral, porque vai se expor muito, né? Aliás, isso é certo, né? Você tem que ter aquela segurança de que ok ficar de coração aberto, né? Então, às vezes isso é uma coisa que acaba restringindo, né, as pessoas a desenvolverem um trabalho autoral. Mas é muito bom, assim. É muito Que bom. ótimo. É uma recompensa muito grande, né, para o fotógrafo, eu acho. Né? É isso. E também é eu vejo que é um caminho de autoconhecimento, né? Com certeza. É a busca. Você pode usar esse meio para trilhar
um caminho de buscar novas, de se autoconhecer de verdade, né? Não, você Aí falou a vai, palavra. Se conhecer de verdade. Não, de esse eu sei. verdade. Não, sinceramente, adorei. É isso aí. E é por aí, eu Verdade. vejo assim, né? Porque uma coisa é eu fotografar, né, profissionalmente, como é o meu caso, e você fazer casamento, eventos, outra coisa. Olha, o nosso despertador deu 30 minutos já. Passa muito rápido. Bom, É, vamos lá. Vamos lá. passa muito rápido. E, então Uhum. eu vejo assim que é uma experiência incrível. E eu ia te perguntar também do Toscane Lima, já que você falou, nós podemos na outra live. Eu acredito que Não, seria não, sim, bem. mas pergunta. Temos algum tempinho? Não, né? Ah, sim, Temos. temos mais uns 10 minutos. Então, Mas mas o eu que acho que que daí a gente pode perguntar na outra, talvez, né? Porque como ele pensar? foi também, como você falou, ele é um fotógrafo mais polêmico, fez toda aquela produção para Benetton, enfim, né? Tem todo um conceito aí de fotografia e publicidade dentro desse profissional. Então é Uhum, interessante também você falar um pouquinho dessas experiências, você já uhum, falou um pouquinho ali, mas eu acredito que a fotografia é essa jornada, né, de autoconhecimento, e ela ajuda, na verdade, tem grandes projetos de fotografia que eles usam a fotografia para as pessoas tratarem doenças, principalmente como depressão, né, sim. Uhum. autoestima. Então tem todo um processo que envolve a fotografia do pensar, do sentir, né? Então é É muito mais fantástico. profundo. É É genial. Quando as genial. pessoas começam a entender essa grandeza da fotografia, é aí que começa a ficar bom, né? Então, ainda bem que. E hoje, com o meio digital, é bem legal que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de informação, como você está fazendo agora, né? Toda a tua Uhum. bagagem está passando aí na faixa aí para as pessoas, coisa boa. As É pessoas gostoso isso, né? A aproveitam. gente trocar ideias e trocar É, experiências, contar um pouquinho. E assim, de uma forma tranquila, sem sim, nenhum sim, tipo de preconceito, sabe assim? Uma coisa muito verdadeira mesmo, né? Isso é também muito. acho. E eu acredito que na próxima nós deveríamos também, vamos fazer uma forma de mostrar as tuas imagens, entende? Ou talvez Pode ser interessante, é. ou talvez você separar algumas imagens. E sabe o que, que eu acharia bem interessante, Graziela? Diga. A construção, né? Qual foi a construção daquela jornada, daquela fotografia? Então, você separar algumas fotografias e Uhum. contar como que foi o processo de criação daquela imagem. Que eu acho que aí, Ah, não, ótimo! aí Adorei! é que está Aham, o, aham. porque uma coisa é eu pensar uma ideia, outra coisa é como que eu chego em determinado resultado, né? Então, essa jornada para chegar no clique final, que é o mais importante. Nossa, tem um super caminho aí, né? Tem um super É. caminho. Então, Aham, esse que eu acredito que é o diferencial de cada ser humano, de cada fotógrafo, né? com Então, certeza. como você construiu essa ideia, essa informação, nossa, seria bem legal. Pensa na ideia aí. Vou pensar. Não, já pensei, já topei. Ótimo. Vamos Aí, fazer, olha aí, pessoal, ó, isso aí não, vamos fazer isso, isso. É. isso não, ó, eu sempre eu já falei na primeira live, o que você está falando, todas essas informações, não existe curso, ninguém dá curso dessas coisas, então é muito difícil, porque é a experiência, né? Então tem que aproveitar, então vai ficar no Instagram gravado, então Hum. vejo novamente esse super bate-papo aí, é um super aprendizado. Olha só, hoje começa uma mentoria com uma aluna aqui, então ela Uhum. já começou com chave de ouro, ela está assistindo a tua live aí. Ai, que bom, É, legal, então ela legal. já, ela já começou no mestrado. Que legal. Então é Legal. isso, que as pessoas aproveitem.